Do foco da programação neste ano, eu converso com o coordenador de educação profissional da Fiesc no Vale do Itajaí, Denis Tavares. Bom dia, Denis. Obrigado mais uma vez pela visita. Bom dia, Jorge. Uma satisfação estar aqui conversando com a audiência da rádio. Bom, Denis, vamos lá. Como é que foi essa abertura ontem da programação? O que está previsto para essa semana? Iniciamos ontem pela manhã com um café com os empresários das nossas indústrias aqui da nossa região, sendo muito bem prestigiado, com a participação do diretor de inovação da Fiesc, o senhor José Eduardo Fiates, e a gente falou nesse primeiro encontro sobre o plano NEO-SC, que trata dessa neoindustrialização ou da reindustrialização do nosso estado. O nosso país sofreu muito, né, com as saídas dos nossos processos produtivos daqui indo para outros países, e agora a gente tem esse processo de reinvenção da indústria catarinense. A intenção é falar sobre isso, como que a gente poderia construir parcerias olhando para esse futuro e trazendo um diferencial competitivo para a nossa indústria, que ainda, né, em Santa Catarina é responsável por um grande volume do nosso PIB, é responsável por mais, só na nossa região do Vale do Itajaí, dos 11 municípios atendidos pela Fiesc aqui do Vale do Itajaí, são cerca de 110 mil empregados. Então nós temos um peso dentro da nossa indústria muito importante, e ontem começamos essa conversa, então, pela manhã, falando com empresários sobre esse futuro, né? O que trouxe a indústria até aqui não será o que irá conduzi-la ao futuro, então a intenção foi discutir essas estratégias. E ontem à noite também nós tivemos uma palestra muito interessante com um especialista do Senai em inteligência artificial, lá em Timbó, trazendo também para as cidades do entorno, né, onde nós temos unidade, as possibilidades de desenvolvimento, e falamos sobre inteligência artificial, né, o futuro das indústrias com a inteligência artificial. Duas coisas que eu queria saber de ti. Primeiro, né, sobre o futuro da indústria, que conclusão se chegou a esse debate de ontem? Que é muito importante que a nossa indústria esteja preparada, que existam sim políticas, né, que incentivem a indústria, sendo essa força muito importante da nossa economia. Entretanto, que a gente precisa caminhar com tecnologia, processos e pessoas, né? As indústrias são organizações, e organizações são feitas de pessoas, e a gente precisa conduzir a nossa indústria a um futuro que é diferente, que passa por... A gente fala da quarta onda da Revolução Industrial, da quarta onda da Indústria 4.0. Nós temos ali 9 tecnologias habilitadoras. Entretanto, se a gente não tiver pessoas preparadas para assumir esses postos dentro da indústria, que consigam conduzir, né, essas tecnologias para gerar valor, para que os negócios sejam cada vez mais produtivos e cada vez mais eficientes, a gente não consegue chegar lá. Então é um futuro promissor. É um futuro, uma visão muito otimista, entretanto, de que o Brasil precisa largar o complexo, né? E se tornar o Brasil da realidade. O país do futuro é hoje, o nosso presente é o que vai nos garantir esse diferencial competitivo. E foi muito interessante escutar o que a gente escutou ontem com esse grupo de empresas que tem... Há muitos anos, né, nós temos empresas centenárias, vou citar a Autona, Karsten, Hering, aqui na nossa cidade, que têm se reinventado ano após ano para se manter competitivas, para se manter no mercado, e que precisam, obviamente, continuar com essa mesma veia, né, de inovação, entretanto com componentes que hoje são diferentes dos anteriores, né, com um viés muito tecnológico embarcado também. É verdade, assim como é verdade que ainda temos muitos empresários no passado com a teoria de que o olho do dono engorda o gado, né? O olhar desse empresário nos conduziu até aqui, né, Jorge? A gente tem uma indústria, principalmente na nossa região, na região de Blumenau, que é, junto com a região de Criciúma, uma das mais diversas do nosso estado. O que a gente quer dizer com isso? Nós temos indústrias do setor de alimentos, do setor têxtil, eletrometal mecânico, da área de TI. Ou seja, nós temos todos os nossos papel, celulose, enfim, né, gráfico, setor gráfico muito forte aqui também, todos os setores industriais acontecendo aqui. Isso tem muito a ver com a característica, sim, desse empreendedor, porque... e também com as características culturais do nosso povo, da nossa região, sim, claro, que vem
convivendo com uma realidade que é diferente de outro tempo e que precisa se adaptar, né? Nós temos muitas pessoas chegando no nosso município e que precisam dessa oportunidade. E para isso, as empresas precisam estar preparadas, por exemplo, com um dos temas que nós teremos em palestra amanhã, que é sobre diversidade, né? Como que a gente pode conduzir os negócios olhando para esse cenário que é diferente do anterior, mas que também é muito promissor. Quando a gente olha para o nosso empresário, muitas vezes sim, são conservadores, mas também tem um olhar para o fazer diferente. Haja visto que muitas das indústrias que nós temos hoje como fortes indústrias saíram de outras têxteis, né? O nosso mercado de TI, que é tão aquecido na nossa região, sai da necessidade de atendimento da indústria têxtil. Por isso que ele nasce, é assim que ele surge. Então, é esse olhar que vai nos conduzir para um futuro diferente. E a gente precisa estar preparado para isso. E esse é o objetivo da Semana da Indústria, que a gente possa debater todos esses temas e que a gente possa demonstrar, sim, para quem está procurando uma oportunidade, que a carreira na indústria ela é fantástica. A gente tem inúmeros casos de pessoas que começam em atividades, por exemplo, como a aprendizagem industrial, que constroem uma carreira e que ao término, eu conversava com um empresário semana passada de uma indústria eletrometal-mecânica aqui do nosso município, em que ele falava sobre isso. Em 2000 eu era empregado dessa empresa, né? Hoje eu sou sócio proprietário. Por quê? Porque eu tive a oportunidade de me desenvolver, de estudar, de aprender e de investir na minha carreira. Isso depende única e exclusivamente do indivíduo. E é esse empresário que tem feito a diferença. Então, a gente acredita muito que trazendo esses temas, a gente consegue trazer cada vez mais ferramental, não apenas para as indústrias, mas para as pessoas que aqui estão, para que elas enxerguem possibilidade de construir os seus sonhos, de melhorar a qualidade de vida das suas famílias, né? De ter uma condição diferente, porque a indústria mudou muito. E hoje, dentro da indústria, a gente tem uma condição muito diferente da anterior. São indústrias modernas, são indústrias seguras, são indústrias que conseguem olhar para o seu colaborador, investir nele, inclusive do ponto de vista de desenvolvimento de carreira, de educação, fornecendo para ele apoio para que ele consiga enxergar essas possibilidades. Então a gente está trazendo nessa semana esses temas porque a gente acredita muito que a indústria é um caminho muito importante para a gente transformar a nossa sociedade. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre essa questão da empregabilidade da indústria, da carreira, da segurança de um emprego na indústria. Antes eu queria que você comentasse um pouco sobre a questão da inteligência artificial no setor industrial. Sempre foi discutido aí a questão de avanços tecnológicos na produção para baratear custo, para melhorar para o consumidor final e ao mesmo tempo para o empresário também, né? Tirar um pouco do custo da produção. No que a inteligência artificial, que você tira de conclusão após o debate de ontem, vai poder contribuir nesse sentido? Se a gente tiver o avanço das 9 tecnologias habilitadoras da indústria, que a gente fala sobre robotização, fala sobre computação em nuvem, sobre segurança de dados, enfim, a gente vai ter uma massa de dados muito rica para que a tomada de decisão e para que o entendimento, por exemplo, dos padrões aconteçam através da inteligência artificial. Leitura de mercado, leitura de comportamento de equipamentos, por exemplo, né? Entendimento de quando algum mercado vai se comportar de forma diferente ou de quando um equipamento, por exemplo, vai ter um comportamento que gera risco para o processo produtivo. Então, o que a gente entende de tudo isso, Jorge? É que esse mercado se transformando, a gente tem inúmeras oportunidades. Uma pessoa que antes estaria lá em uma fábrica fazendo um processo repetitivo, ela vai poder sim se capacitar e estar por trás dessas tecnologias, trabalhando de maneira colaborativa com um robô, por exemplo, trabalhando na análise de dados, na integração desses sistemas que operam dentro de uma fábrica, olhando para os processos, né, que são da manufatura e aplicando, por exemplo, toda a cultura Lean, né, que nós temos dentro do modelo Toyota de produção que a gente fala há tanto tempo, que a gente ainda tem muito campo para avançar dentro das nossas indústrias. O que a gente tira de conclusão é de que o mercado está se transformando e que a gente só vai se manter competitivo e relevante nesse mercado se nós estivermos por dentro dessas tecnologias e utilizando elas a nosso favor, né, fazendo com que elas de fato sejam um diferencial competitivo. E tem avançado tanto nos últimos anos e tão rápido, né?
que o papel também do empresário hoje é estar cada vez mais ligado ao redor, ver o que está acontecendo e ao futuro ver o que vem pela frente, né? Questões que a gente falavam que seriam tendência, né? Hoje já são realidade. Uma realidade. Então, esse bombardeio de informações, essa hiperconectividade, hoje tudo, né? Quando a gente fala de internet das coisas, né? Do IoT, a gente pode ter uma fábrica, uma planta 100% autônoma. Sim, isso não quer dizer que não vai haver a necessidade de pessoas. Quer dizer que esse trabalho ele vai se transformar e que as entregas dessas empresas, dessas indústrias vão se transformar. Quando a gente compra um equipamento, um computador, hoje, na internet, a gente já sabe se aquele equipamento vai atrasar no processo produtivo ou não, porque todo o processo ele é acompanhado, né? Dentro das máquinas, dentro dos setores produtivos, a gente recebe informação em tempo real para saber em que estágio está aquela construção, né? Em que estágio está aquele processo de venda. E aí a gente começa a ter uma necessidade de atualização frequente, não apenas tecnológica, né? Não apenas das tecnologias, mas também dos processos e das pessoas, para que elas estejam e para que esses processos sejam aderentes com um mercado que é muito competitivo, né? O volume de investimento em outros países, em políticas que, por exemplo, fomentam, né, o uso e o emprego dessas tecnologias é diferente muitas vezes do nosso. Então, o nosso empresário industrial ele tem que estar sempre na vanguarda, ele tem que estar sempre se desenvolvendo, tem que estar sempre criando fórmulas, encontrando recursos, encontrando fontes de fomento para que ele possa tornar sempre a sua indústria competitiva. É verdade. Agora, como é que está a empregabilidade na indústria aqui da região? Tem muitas vagas para a indústria. Ainda é vantagem você entrar numa indústria. Teve um tempo que Blumenau era resumido ao setor industrial, né? As pessoas vinham de fora para a cidade em busca de um emprego nas indústrias aqui da cidade. Depois, com o tempo, isso foi mudando um pouquinho, né? O setor industrial foi diminuindo um pouquinho. Hoje, serviços é um setor muito potente, mas a indústria ainda está ali, né? E tem crescido postos de trabalho na indústria? O saldo de empregos da indústria, a indústria é que mais gerou novas vagas nesse ano, né? O saldo de empregos da indústria apenas na nossa região é de cerca de 4.500 vagas. Estou falando de Gaspar até a Piúna, né? Desses 11 municípios. Quando a gente olha para o estado, o saldo é superior a 50 mil. E isso é muito superior aos outros setores que são extremamente importantes, como são na indústria. A grande questão é que na indústria a gente consegue vislumbrar uma carreira de maneira muito clara, né? As pessoas têm sim uma oportunidade de se desenvolver tecnicamente e de ir ocupando outros espaços. Ou seja, uma carreira profissional, né? Olhar para essa construção, né? O meu projeto de vida, o que eu quero? Eu tenho intenção de melhorar a minha qualidade de vida, a qualidade de vida da minha família, dos meus filhos, enfim. E dentro da indústria, quando a gente olha para esse mercado que hoje precisa de mão de obra, quando eu estou nas indústrias, isso é frequente, eu escuto primeiro que não temos pessoas, né? E quando a gente fala não tem pessoa para trabalhar, sim, a gente vive num estado de pleno emprego no nosso município, são 3,2% de taxa de desemprego. E aí, quando a gente olha para esse cenário, não quer dizer que não existam pessoas desempregadas, mas que fazer a conexão das vagas que nós temos com as pessoas que estão disponíveis, às vezes não é tão simples. Porque sim, precisa ter às vezes um conhecimento básico, quando a gente vai para um setor eletrometal mecânico, de leitura e interpretação de desenho técnico, de metrologia, de eletricidade básica, enfim. Quando a gente vai para a área têxtil, a gente pode ter necessidade com relação à tecelagem, à fiação, à costura, Jorge. Hoje nós temos uma demanda muito grande por costureiras na nossa região. A gente no Senai, através da Câmara Têxtil, em parceria com as indústrias, temos feito cursos em gratuidade, 100% gratuitos, em costura básica e costura intermediária, para que as empresas possam ter um pool de pessoas para buscar essas oportunidades. E quando a gente fala dessas turmas, dessas pessoas, a gente tem conectado muito com as histórias que a gente conhece de sucesso. Então, a gente traz pessoas da indústria que vivenciaram, né, essa caminhada e que, através desses empregos dentro das nossas indústrias, conseguiram mudar a sua realidade, mudar a sua vida, construir um futuro diferente. E quando a gente conecta isso, a gente vê
muitas pessoas que sim, têm o desejo de ir para a indústria e que não conseguem entender como faz. Hoje, uma indústria diferente, como eu falei anteriormente, segura, limpa, organizada, e que consegue ser atraente também por outros aspectos. A gente fala muito do setor de tecnologia na nossa cidade, e é um setor muito aquecido, a gente entende isso com várias iniciativas de formação, e o que a gente tem buscado no Senai é conseguir trazer também esse componente para os outros setores industriais, para que a gente, além do setor de TI, a gente consiga atender todas as nossas indústrias. E quando a gente fala de carreira em especial, aquilo que eu construo ao longo da minha vida, né? A gente temos alguns estudos que indicam que os jovens terão várias carreiras ao longo da sua vida, mas na indústria em especial, a gente tem uma porta de entrada que se chama aprendizagem industrial, onde a gente, em parceria com a indústria, esse jovem ele é contratado, ele tem uma carga horária dentro do Senai e uma carga horária dentro da indústria. E ali ele vai aprendendo uma profissão. O que para mim, Denis, pode ser que eu não me conecte com o setor têxtil, mas para o Jorge faça muito sentido. E ali ele tem a oportunidade de aprender, de entender qual é o ofício, qual é a ocupação que ele vai ter, como que ele desenvolve as suas atividades. E através da aprendizagem industrial, a indústria também pode começar a fazer a sua sucessão técnica. Nós temos muitas pessoas chegando de fora no nosso município e a gente precisa fazer a conexão dessas pessoas com essas oportunidades. E aí é uma porta de entrada para quem está aqui, para quem é daqui, para quem está chegando, para que todos tenham a oportunidade de enxergar de fato na indústria carreiras e que possam entender que essas carreiras podem ser diferentes. Ao longo do tempo, elas podem se transformar. E a indústria, ao longo do tempo, vem se transformando, né? Ela vem sempre sendo essa força que capacita as suas pessoas, que investe em educação, que investe em conhecimento e que investe em inovação. Então, a gente acredita muito que, através dessa semana, a gente pode potencializar essas oportunidades, mas também dentro da Fiesc nós estamos agora com uma campanha que chama Vem Trabalhar na Indústria, para que as pessoas possam conhecer essas oportunidades, para que elas possam se conectar com esses movimentos. Qual é a maior dificuldade? Se tem vaga de emprego, tem pessoas disponíveis, né? Onde é que não está batendo essa questão aí? O que vocês, por exemplo, do Senai, que é justamente a formação de mão de obra para a indústria passa pelo Senai, o que está acontecendo? Por que não dá certo? Jorge, a gente vem fazendo um esforço muito grande para fazer com que a educação técnica, de maneira geral, não apenas no Senai, mas nos outros atores aí desse ecossistema, ela seja vista como essa grande oportunidade de transformar a vida e a carreira das pessoas. A educação técnica ela consegue trazer em um curto espaço de tempo conhecimento prático, conhecimento teórico e consegue trazer uma ocupação, né? O desenvolvimento de fato de uma ocupação com as capacidades que são necessárias para aquele profissional entrar numa indústria e fazer esse processo. Dentro da nossa região aqui, nós temos nos últimos 2 anos realizado o maior volume de formações em cursos técnicos que nós já o fizemos, né? Em especial na nossa unidade de Blumenau. Por que eu falo sobre isso? Porque quando a gente olha, a gente tem aquilo que tem se apontado nos estudos como os jovens ou a geração neném, que nem trabalha e nem estuda. E nós temos um volume considerável de pessoas saindo do ensino médio e que precisam ter acesso ao mercado de trabalho. Quando eu olho para o Brasil, a gente está chegando em 11% de pessoas que fazem, após o ensino médio, a educação técnica. Quando a gente fala da União Europeia, esse número é 62,5%. Quando a gente fala da Alemanha, por exemplo, esse número ele é ainda superior. E por que eu trago a educação técnica como uma grande oportunidade? Porque o índice, nossas pesquisas com os nossos egressos, com os nossos alunos que se formaram, é um índice de 9,3 em cada 10 estão empregados e atuando dentro da sua área de formação, né? Dentro da sua atividade. Ou seja, eu tenho pouquíssimos alunos no Senai hoje que fazem o curso técnico e que não estão empregados. São poucos e muitas vezes ainda por uma decisão deles. As indústrias nos procuram o tempo todo para divulgar as suas vagas dentro dos nossos cursos técnicos. Entretanto, como eu não tenho um volume, né, nós temos cerca de 39 turmas na unidade de Blumenau de curso técnico rodando nesse exato momento, eu não tenho como abastecer, né, essa mão de obra de
cerca de 7 mil indústrias na nossa região. Sim. O que a gente precisa? É que a gente consiga ampliar esse volume. Quando a gente olha para uma outra oportunidade, são os cursos profissionalizantes também, Jorge, né? Que a gente tem o tempo inteiro em oferta no Senai. Que eu posso aprender sobre automação, eu posso aprender sobre eletricidade e sobre elétrica industrial, predial. Eu posso aprender sobre costura, sobre colorimetria, uma área que é muito necessária dentro do têxtil. Enfim, eu posso desenvolver várias habilidades e capacidades para atuar nessa indústria. Mas o que eu preciso contextualizar é que precisa haver também o desejo do indivíduo de se capacitar e de estar disponível para. Então, o meu convite aqui é para que as pessoas enxerguem na educação profissional uma oportunidade, uma possibilidade de se desenvolverem e de sim construírem os seus sonhos a partir de um planejamento, né? A partir de um olhar para a vida, para a carreira e a partir de um olhar para a educação como a principal ferramenta de transformação social. E para quem? A gente fala muito de jovens, né? Primeiro emprego e tal. Mas para aquelas pessoas que querem mudar de carreira, né? Talvez não trabalham na indústria, talvez enxerguem na indústria uma oportunidade, né, de um emprego melhor ou de uma carreira melhor, mais segura, né, que possa avançar, que é o sonho de todo mundo, é entrar numa empresa e conseguir avançar, ter uma carreira nessa empresa. Essas pessoas também podem procurar o Senai? Com toda certeza. A gente tem atendido muitas pessoas nessa etapa de transição de carreira, né? Muitas vezes pessoas que estão há muito tempo sem conexão com uma escola ou com uma sala de aula, enfim, e que tem aí também uma oportunidade, porque a nossa população, a pirâmide está invertendo, né? E quando a gente fala isso não é brincadeira, a população está envelhecendo, as pessoas estão se mantendo produtivas durante muito mais tempo. E tem aí sim uma grande oportunidade. E nós temos atendido muitas pessoas, por exemplo, que atuaram em um outro setor a vida inteira e que agora estão lá estudando com a gente eletrotécnica, automação, curso técnico em têxtil, porque é uma indústria muito potente da nossa região e que através dessa transformação e dessa decisão, porque sim, Jorge, né, precisa de esforço para estar estudando depois de um dia de trabalho, ir estudar ainda, às vezes 4 noites numa semana ou 5 noites numa semana durante 4 horas, exige esforço. Mas o tempo passa para todo mundo, né? Para quem está lá e para quem não está. E muitas dessas pessoas, semana passada a gente teve uma conversa com um estudante que estava há 20 anos sem estar em uma sala de aula. Ele voltou a estudar, está fazendo um curso técnico têxtil e atuando em uma indústria. E quando a gente olha para esse tipo de história, a gente vê que é possível sim transformar outras realidades. E um outro componente que tem acontecido muito e que está fazendo muito sentido, com ações inclusive das indústrias, é cada vez mais a inserção das mulheres na indústria, né? E a gente tem visto aí transições de carreira muito interessantes também, porque sim, a indústria é um ambiente diferente, seguro, onde a gente vê muito padrão, onde há uma necessidade muito grande de atenção a detalhes, aos processos, e aonde a gente entende que essa diversidade só tem a trazer benefícios, né? Esses olhares complementares e que fazem com que a gente tenha outras oportunidades. E quando a gente fala deste tema, as indústrias têm se preparado sim para fazer essa inserção e para que a gente tenha cada vez mais a mulher onde ela quiser estar, né? Porque esse é o lugar dela, é onde ela quer estar. E cada vez mais a gente tem visto também essa entrada das mulheres que hoje, né, quando a gente fala de algumas indústrias e de alguns setores, acaba sendo ainda 70-30, mais ou menos, acaba tendo um olhar nesse sentido, mas com muitas iniciativas para que esse cenário mude e cada vez a gente tenha mais mulheres também atuando dentro das nossas indústrias. Obrigado, Denis, pela participação. Ótima programação com a Semana da Indústria, que vai até sexta-feira. Perfeito, a nossa semana ainda temos eventos hoje, amanhã e na sexta-feira. E fica aqui o convite a todos para que acessem lá a nossa página, façam a sua inscrição e participem com a gente desse momento. Muito obrigado pela atenção. Denis Tavares, coordenador de Educação Profissional da Fiesc do Vale do Itajaí, falando sobre a Semana da Indústria. Começou ontem, começou segunda-feira, né? Hoje é quarta, vai até sexta-feira.